Shalom a todos, muito bom dia, Boker Tov. Vamos escutar um pouquinho essa música, não sei se não está muito alta, vou dar uma olhadinha, vamos ver, todos nós agora. Também não foi fácil colocar esse microfone aqui porque com camiseta não é fácil, prestem atenção. Quem não conhece, hoje nós vamos ver a Ética do Sinai, o capítulo 2, Mishnah 2, Pirkei Avot. Yair Levi, lembram? Já coloquei músicas do Yair Levi. Nós temos na playlist do canal. Mas hoje tem um motivo especial. Esse é um resgate que foi feito. Esse é Joshua Aron. Se é que nós podemos chamar de resgate. Ali entre epidemia, pandemia, aquelas coisas. O povo voltando para Israel. O povo misturado, o povo de Israel, de várias religiões. Essa música é linda. E tem um motivo especial para eu colocar ela hoje, tá? No nosso assunto sobre governantes. Sincero na elevation. Essa é a sua casa, menino. This is your home. Elevation. This is your home, God. This is your home. Estão vendo lá? Dá pra ver? Yair Levi, Joshua Aron. Yair Levi, um levita ortodoxo. Joshua Aron, um judeu. Não vou falar infelizmente, mas infelizmente messiânico. Tá. Então, bom dia, Boker Tov, Shalom a todos. Yair Levi, Joshua Aron. Dá para viver em paz? Dá para viver. Dá para viver em paz, dá para entender que algumas coisas, quando dizem respeito dos nossos governantes, não diz respeito intimamente à nossa shalom, à nossa paz, e sim alguns interesses e poderes que são deles, não são os nossos, embora quando a gente vote, quando a gente milite com relação a um partido, com relação a uma pessoa que está no poder, o que ela vai se candidatar, alguma coisa assim, embora a gente pense que sim, que são os mesmos objetivos, que é particularmente para nós que ela vai trabalhar, pela nação e tudo mais. Então, às vezes, quando nós vemos nas histórias bíblicas aqueles reis, né, aqueles que foram reis de verdade mesmo, que pensavam sobre a sua nação, que trabalhavam em prol da sua nação e em nome de Deus, né? Não matar em nome de Deus, mas sim viver em nome de Deus. Aqui é muito bonito. Eu aconselho que vão lá na playlist, escutem a música, vejam as imagens.
hoje, isso é recente, 4, 5 anos atrás, não sei, já nem sei mais quando foi tal da pandemia, mas para nós compreendermos algumas coisas sobre a Mishnah de hoje, que nós realmente pensamos ilusoriamente que o objetivo do governante é o mesmo nosso, quando nós estamos ali engajados naquele projeto de eleger tal pessoa. Nesses últimos anos, nós no Brasil e o mundo todo viu eleições complicadas, seja lá nos Estados Unidos, onde nós acabamos nos afeiçoando de um lado ou de outro, e aqui no Brasil tudo muito conturbado. Depois tivemos então essa pandemia, que também é uma coisa mundial, não foi uma epidemia, foi uma pandemia. Então todas essas coisas que aconteceram, elas nos dividiram muito, elas nos separaram, e muitas pessoas ficaram iludidas, seja com este, seja com aquele governante, porque de uma maneira ou de outra a nossa essência é pura, é de vontade que tudo realmente dê certo. Então, quando nós dizemos dentro do judaísmo que Mashiach trará toda essa redenção, que trará toda essa... É um líder de carne e osso, que vai trabalhar como Moshe trabalhou, como nós estamos estudando na Parashá, como Moshe trabalhou quando as coisas, eu já falei aqui no vídeo passado, eu acho, quando todas as coisas necessárias para a construção do Mishkan já estavam lá, ele disse para o povo: chega de doar, está bom assim, já tenho o suficiente. Ele não embolsou as coisas. Então a nossa essência pura acaba acreditando que essa pessoa exista hoje. Então, literalmente, é um grande líder, né? Você pode chamar de rei, você pode chamar do que quiser. Esotericamente, o Mashiach é muito mais do que isso. Talvez eu nem possa comentar algumas coisas aqui, porque elas são um pouco mais, elas são bem mais profundas, e o nosso objetivo ele é mais simples. A não ser que eu faça algumas outras, sei lá, playlists mais profundas, mais cabalísticas, do que realmente significa 6.000 anos, 7.000 anos, se são 1.000 mesmo, se são milhões, se o mundo vindouro é uma terra boa na paz, se o mundo vindouro é algo muito além do que os nossos olhinhos podem ver. Então, a diferença deles, também não vou entrar nesse mérito, é que uma vertente a qual nós não reconhecemos no judaísmo, tá? O judaísmo messiânico não é reconhecido. E não é reconhecido pelos Bnei Noach também. Mas por quê? Porque ou você é judeu ou você é cristão. Quando você acredita que alguém vai voltar, é porque ela não conseguiu fazer aquilo que devia ter feito para ser realmente aquele que traz a redenção. Não conseguiu fazer, morreu antes, aconteceu todos aqueles pepinos que sabemos, não é reconhecido pelo judaísmo ortodoxo, né? E nem por nós. Mas é a personagem principal do cristianismo e nós precisamos respeitar. Infelizmente roubaram a Torá, mas tudo bem. Também eu tenho que ter a minha boca, um Shimerat Lashon aqui na minha boca. Eles são amigos, eles são judeus, mas um completamente diferente do outro na sua ideia do que significa Mashiach. Mas eles estão ali, unidos, cantando, trazendo a boa nova desse resgate que teve, acho que é 2020. Eu não sei, teria que olhar. Não vou dar informações erradas aqui. Já sei, mas esqueci. E eles são unidos, eles cantam várias canções juntos. Bom, 9 minutos de vídeo falando da duplinha. Você pode gostar sim das músicas de Joshua Aharon, se você é um judeu ortodoxo, se você é um Bnei Noach, se você é qualquer coisa, ou se você não tem religião nenhuma, você pode gostar do som dos dois. O que eu não aconselho no nosso entendimento judaico é quando você for escutar uma música, seja ela judaica, seja de judeu, você conheça a letra, tá? Então esta eu sei a letra. Nós sabendo a letra, nós podemos cantar. Nós não vamos exaltar a personagem que é do cristianismo e não do judaísmo. Então nós podemos sim gostar das músicas, mas nós temos que entender as letras. Isso serve também quando nós estamos de olhos bem abertos ao que nós estamos escutando no dia a dia, o lixê do que nós estamos escutando.
porque tudo isso tem a ver sim com a Mishnah, porque toda uma lavagem cerebral, porque toda uma indução, parece bonitinho, parece legal, parece fofinho, está colocando coisas na nossa cabeça. Toda a intenção, toda a mudança política, inclusive quando nós falamos de comunismo, quando nós falamos de, né? Não pode, Sharon, não pode, Sharon. Então, quando nós estamos falando de tudo isso, essas coisas, assim como o próprio Holocausto, não foi assim. Ele não levantou a sua mão ou do bigodinho e disse: vamos matar todos e ponto final e eu que mando. Não. Ele foi devagarzinho demonstrando. Ele achava, né? A demonstração que ele tinha, a percepção da ideia que ele tinha, do desejo que ele tinha de poder e de aniquilar os judeus e outras pessoas, né, como os ciganos, como protestantes, nós já sabemos, como negros e como homossexuais. Tudo isso, ele não chegou e levantou a mãozinha e falou. Ele foi devagarzinho, colocando na mente das pessoas que aquele povo era um povo perigoso, ele foi devagarzinho colocando, você nem percebe e compra a briga dos outros, você compra uma ideia errada e muitas pessoas acabaram indo para o exército matar o seu próprio povo. Então, muito cuidado com mídia, muito cuidado com tudo isso. Aqui é uma não separação, aqui é uma união. E nós tivemos só separação. Só separação. As famílias estão brigando até hoje. Até hoje por conta de toda a mentiraiada principalmente. Nós não sabemos mais nem o que é fake e o que não é. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shakol nihyad bedvaro. Então eu quis colocar esta música para nós entendermos que dá sim para termos paz e dá sim para tentarmos entender que o subliminar já está no nome. Nós temos uma linha com uma frase. Aquela é a frase objetiva. Subliminarmente é aquela que está escondida, é a letrinha menor no contrato, é aquilo que você assina sem ver, é aquilo que você faz por pureza, inocência de coração, sem ver. E lá na frente a consequência não vai ter dó de você, não vai ter pena de nós. A consequência vai acontecer porque tudo no mundo é causa e consequência. Então vamos lá para a Mishnah. Mishnah 3, acho que eu falei 2. Falei 2 antes. Mishnah 3 do capítulo 2 do Pirkei Avot, a ética do Sinai. Pirkei Avot, tá? A ética dos pais é um tratado do Talmud, mas nós aqui trabalhamos com o livro do senhor Irvin Bunim, que ele comenta a Mishnah, a máxima dos sábios da Mishnah. Ele simplesmente comenta sem discussões. Já sabemos, mas eu gosto de lembrá-los. Vamos ler a Mishnah. Revu Zehirim Barashut. Shein Mekarbin Lo Leadam Ela Letzorech Atzeman. Nirei Kohavin Bishat Hamatan. Vein Omdin Lo Laadam Bishat Dahako. Não sei se ficou bem lido isso, mas o que isto quer dizer? Vamos pegar o livraço e vamos dizer o que isto quer dizer. Quer dizer, o que a tradução diz. O que isto quer dizer, nós vamos ver daqui um pouquinho. O Rabban Gamaliel dizia, essa parte eu não traduzi, eu não falei o hebraico. Tomai cuidado com os governantes, pois eles não se aliam a homem algum, senão em proveito próprio. Parecem amigos quando isso lhes convém, mas retiram o apoio na hora da adversidade. Entenderam? Entenderam por que esta música? Porque pessoas tão iguais, mas de pensamentos um pouco diferentes, mas do mesmo povo, com mesmos ideais, separação, união e acreditar no governante e pensar que ele está por você, por nós, e causar a discórdia dentro da família, dentro da cidade, dentro do estado, dentro de uma nação e sair felizão, cheio de poder.
Vocês sabem que o cargo de presidente da República, nossa, aqui do país, você deixa o cargo, mas os benefícios continuam, né? É helicóptero, é carro blindado, é uma coisa. Vamos lá então. Esta afirmação, esta que eu disse, do Rabban Gamaliel provavelmente se baseia na ampla experiência que seu pai, o Rabi Yehudá Hanassi, adquiriu com Roma. Olha em que época que nós estamos, né? Roma. Aqui esse Roma aqui é na época vem Adriano e chega em Alexandre Severo, tá? Alexandre o Grande. A potência que então governava Israel. Seu pai foi tanto amigo dos governadores designados por Roma como do próprio imperador romano. Aqui, deixa eu ver se eu acho para nós vermos onde está. Para nós vermos onde está uma notinha. Eu não leio as notas de rodapé, você sabe, mas nós precisamos saber o que diz ali, amigo do governante. O Talmud e o Midrash contam a respeito desta amizade vitalícia, mas se referem ao imperador simplesmente como Antônino Graetz, como Antônino. Graetz o identifica como Alexandre Severo, tá? Enquanto Rapaport, são pessoas, tá? Estudiosos, e outros do Talmud acreditam que ele era Marco Aurélio. Então aqui tiramos o Adriano da história, ou era Marco Aurélio ou era Alexandre Severo. Alexandre o Grande. Bom, constantemente eles pediam conselhos ao Rabi Yehudá Hanassi e aprendiam muito com ele. Mas quando deles necessitava para que ajudassem a sua terra, nada obtinha. Vejam que isso é como a roda, uma vez redonda, sempre redonda, né? Quer dizer, daquele jeito lá atrás, daquele jeito agora. Precisamos mudar isso, né? Precisamos, urgentemente. O Rabban Gamaliel adverte, então, sabiamente, tome cuidado com esses políticos. Eles te usam quando necessitam, mas quando você deles necessita, eles desaparecem. E como é que nós vamos fazer para saber quem é quem? Nós não podemos saber quem é o decente, quem é o indecente, quem é, né? Então, infelizmente, tá? Infelizmente, precisamos colocá-los na mesma sacola, no mesmo saco, até que nos mostrem o contrário. E como é que nós vamos nos defender disso? Nós vamos nos defender disso sendo menos ingênuos. Conserva a sua essência pura, mas seja menos ingênuo. Porque senão isto realmente nunca vai terminar. Nunca vai terminar. E aí então Mashiach sabe-se lá quando que vem, né? Porque tem pessoas que pensam que um líder que vai trazer a paz, que vai trazer isso aqui, ele vai chegar no momento de caos. Não, é como a Shekhinah. Se você está numa discórdia, se você está discutindo, se você está brigando, se você está triste demais e depressivo, a presença divina dá um tempo. Não, ela não te abandona, mas ela fica ali, quietinha. Deus entra onde as portas estão abertas. A Shekhinah entra onde as portas estão abertas. O mal também funciona assim. Então nós precisamos olhar, nós precisamos observar e entender que a nossa ingenuidade, a nossa essência pura, ela deve ser compreendida por nós e controlada. Não é se atirar assim aos pés da vaca, como as pessoas falam. É ser controlada, compreendida, para quê? Para que nós não sejamos enganados. Mas por que não sermos enganados? Para que nós possamos ter sim a redenção o quanto antes, para que nós paremos de sofrer, tá? Para que as coisas fiquem boas, a redenção vem, Mashiach, chega, né? Nasce, sei lá, quando as coisas estiverem boas, não num caos. Quando uma pessoa está muito nervosa, brigando, você chega para ela, para, ou se acalme. Algumas coisas não funcionam no momento do caos, então nós precisamos ficar alertas e não brigarmos nós entre nós mesmos
e não sermos ingênuos com relação aos governantes. Nenhum, gente. Ai, infelizmente nenhum. É interessante comparar a abordagem moderada e racional do conselho do Rabban Gamaliel, aqui e na Mishnah anterior, aquela da semana passada, com o de Shemaiah no primeiro capítulo. Shemaiah aconselha categoricamente: despreza postos de mando. Ao passo que Rabban Gamaliel, percebendo que no final alguém terá de manejar o timão, alguém vai ter que. Ninguém quer pegar o posto de dirigente, mas quem é que vai conduzir este navio, né? Então, Rabban Gamaliel aconselha: trabalhe para a comunidade. Lembra da Mishnah 2? Aceita a liderança, mas faça-o por amor ao Eterno. Shemaiah é categórico, como Moshe. Não precisava mais das coisas, disse que podiam parar de doar. Ele trabalhava para o Eterno. Os nossos governantes não trabalham. Não trabalham por Eterno, não trabalham por povo, não trabalham por bem. Trabalham por o desejo egoísta de poder, o ego. São controlados pelo Yetzer Hara. São controlados pela alma animal o tempo inteiro. Sinto muito. Bom, Shemaiah é categórico. Não te faças íntimo dos governantes. O Rabban Gamaliel aceita o fato de que, às vezes, temos de lidar com governantes, senadores e chefes de Estado. Mas, ao fazê-lo, diz ele, seja cauteloso em tuas tratativas e toma consciência do que está para fazer. Então, o que nós precisamos? Ser cautelosos na hora da votação, ser cautelosos no momento de tirar para amiguinho político, sermos cautelosos no momento de falar o que a nossa ideologia, o que nós pensamos, sem escutar o que o outro pensa, nos unirmos, sem proveito próprio, sem viseira de cavalo, coerência, cautela. Antes da eleição, olha, gente, isso aqui tipo assim, é muito atual, sabe? Antes da eleição, os políticos são acessíveis. Já estou recebendo um monte de coisa no WhatsApp ali. Desse, daquele outro. Eu saio, assim, eu deleto essa conta, eu bloqueio esse endereço que está me mandando, pumba. Quando eu vejo, tá de novo. Né? Coisinhas políticas, porque nós vamos ter eleição aí para prefeito. Né? É interessante. Onde é que eu tô? Antes da eleição, os políticos são acessíveis. Os candidatos afáveis e suas promessas de campanha soam lindas e inspiradoras. Afinal, eles precisam do seu voto. Eu vou falar isso aqui. Eles precisam do nosso voto. Eles precisam do nosso voto. Eles precisam do nosso voto. Entenderam? Repetidamente. Vamos fazer uma lavagem cerebral aqui na nossa cabeça. Eles precisam de nós. Nós precisamos de um representante sobre o que nós pensamos, sobre o que nós necessitamos. Nós não precisamos desse ou daquele. Não importa quem é. São eles que precisam do nosso voto. Vamos nos inspirar. Bom, mas uma vez que tenham ganho a eleição, o que acontece? Em circunstâncias normais, eles provavelmente honrariam seus compromissos e manteriam suas palavras, mas em sua hora de necessidade, em meio a uma crise, quando eles enfrentam pressões e tensões, eles esquecem tudo a respeito dos compromissos assumidos. Sempre vai ter aquele politiqueiro de plantão que vai dizer assim, nem todos são assim. Sim, mas nem todos são assim. É que nem os dedos da mão, eu sempre dou esse exemplo. Não, todos são dedos, mas nem todos são assim. Nem todos são assim, nem todos são assim. Outro eu não posso mostrar. Nem todos são assim, nem todos. Então, todos dedos, né? Vamos ter que ir pela exceção? Infelizmente, do mesmo jeito que eles generalizam o nosso voto e o nosso intelecto, é todo mundo mediano. Vamos tirar os livros aí, vamos colocar livro porcaria. Não vamos deixar que sejam... Isso é antigo, gente, muito antigo. É muito antigo. Tira os livros para o povo ficar burro, que daí eles acreditam naquilo que nós dissermos. Nós não podemos estar nessa época ainda. Nós somos inteligentes, religiosos.
Nós somos importantes, na verdade. Nós somos importantes. Nós é que somos importantes, não eles. Então a nossa escolha deve ser importante para que vá um importante como nós nos governar. Bom, o Rabi Gamaliel está falando para os representantes e líderes da comunidade judaica. Agora, quando eu continuar lendo, nós vamos ver lá um pedaço. Ele veio comentando dessa forma. Depois o que ele entendeu dessa Mishnah. Depois ele dá uma reviravolta. O Rabi Gamaliel está falando para os representantes e líderes da comunidade judaica. Sejam cautelosos, ele adverte. Você pode ter de falar frequentemente com funcionários do governo, homens de Estado e diplomatas importantes. Eles podem parecer amigáveis. Impressionado, você começa a expor certos assuntos para logo descobrir que eles estão sendo usados contra você. Tana, tana, tana. Quem assistiu o Tubarão? Não esse Tubarão de agora. O Tubarão primeiro. Aquele filme lá dos anos 60 que passou na televisão lá nos anos 80. E tinha essa parte de suspense. Tana, tana, tana. É assim que nós ficamos. É assim que nós ficamos com relação aos governantes. É assim, no suspense. Bom, eles podem parecer amigáveis, impressionado, você começa a expor, parará. Os políticos parecem amistosos, mas geralmente não o são. Lembre-se do ditado, quando um homem de Estado diz sim, quer dizer talvez. Quando diz talvez, significa não. E se ele disser não, não é um homem de Estado. Entende? Entende o jus enrolante deles? O jus enrolante? Se ele não será um homem de Estado. Eu vou ler essa frase de novo. Guardem, escrevam ela para ficar na cabeceira lá. Para várias coisas. Quando um homem de Estado diz sim, quer dizer talvez. Quando diz talvez, significa não. E se ele disser não, não é um homem de Estado. Porque um homem de Estado não diz não, ele diz sim ou talvez. Entenderam? Entenderam Ai, como são fáceis ludibriadores. A palavra rashut, que pode ser traduzida como autoridade reinante, pessoas que governam, também poderia denotar reshut, que significa permissão, tá? O Rabban Gamaliel alerta aqueles que trabalham pela comunidade. Esteja certo de garantir a permissão, a autoridade apropriada para tudo o que faz. Assegure-se de que a demarcação das responsabilidades está clara. Talvez você tenha de construir uma sinagoga na sua comunidade. Antes de começar, ponha tudo preto no branco. Um registro da votação, lista de presença, quais os poderes investidos em você, quem prometeu ajudar. Se você resolver assumir tudo sozinho, sem esclarecer os limites da sua autoridade e responsabilidade, então, se for bem sucedido, outra pessoa pode querer ficar com os seus créditos. Prestem atenção nessa parte. E se você falhar e os esforços para construir se detiverem e a obra ficar parada a meio caminho, poucas pessoas ficarão do seu lado. Em vez de elogiar sua iniciativa corajosa e esforço, irão perguntar: quem pediu para você começar? Ao trabalhar para a comunidade, assegure-se primeiro do seu mandato. As pessoas podem ser volúveis. Aqui nesse momento eu dou um adendo quanto a nossa Mishnah anterior, quando diz respeito de conhecer o povo, conhecer quem é quem. Lembra que nós falamos de 3 tipos de pessoas? Vamos ter o tzadikim, né? Vamos ter o rechaim e vamos ter o benunim. Nós vamos ter os 3 tipos de pessoa: o justo, o médio, né? Aquele o sábio, aquele mediano e o homem mau. Nós vamos ter essa mistura na comunidade. Então, se você quer ser um governante,
você quer, ou você quer contribuir a mais com o seu próprio trabalho na comunidade, saiba disso. Se tudo der certo, alguém por certo vai querer roubar os seus créditos, tá? Mas vamos dizer que não consiga, tudo bem, você vai levando com a barriga. Mas se tudo der errado, com certeza todos ficarão contra você, tá? Um gato molhado vai ficar do seu lado, tudo bem. Um gato molhado não resolve muita coisa. Então você vai precisar conhecer também a comunidade a qual você está trabalhando, você está se dedicando. Nós, no caso, nós todos que quisermos trabalhar pela comunidade. Precisamos saber a permissão, a autoridade, até onde vai, quem somos nós ali e deixar tudo muito esclarecido. Veja aqui que ele determina até lista. Lista de presença, lista daquilo, todas as coisas organizadas. Agora ele chega no último parágrafo e dá uma virada aqui. Por quê? Porque ele está comentando, interpretando uma Mishnah, ele não está falando com Rabban Gamliel. Rabban Gamliel, o que o senhor de abençoada memória quis dizer com essa Mishnah? Ele está interpretando lá em meados de 1960 e poucos, então nós vamos ter que entender isso. Há uma forma, ou melhor, há outra forma de interpretar. Talvez o poder governante ao qual a nossa Mishnah nos recomenda ser cuidadosos não seja o humano, mas a própria providência divina. Olha que lindo! Presta atenção especial, diz o Rabban Gamliel, nas tuas relações com o Criador. Em seu poder é que tu deves, em última instância, depositar toda a tua confiança. Então, toda Mishnah pode estar querendo dizer, mais do que subliminarmente, mas no fundo, sobre a providência divina, sobre o nosso relacionamento com Hashem, sobre em quem realmente nós devemos colocar a nossa confiança, tá? Em quem? Nele, que governa tudo o resto, que governa inclusive os governantes. Hashem, né? Relacionamento íntimo com Hashem tinha o nosso mestre Moshe Rabbeinu. Ele tinha um relacionamento íntimo, não é? Como eu disse que nós falamos na Parashá, acho muito interessante essa parte, vamos dar um pitaco aqui, sobre quando ele disse que não precisava mais das coisas, que as pessoas podiam parar de doar. Ele foi decente, ético, honesto, o homem que Hashem conhecia que ele era, né? Sim, sabemos que Hashem conhece todos nós, mas vamos fazer uma analogia assim, de um grandão que conhece a pessoa que ele nomeou para fazer para ter aquele objetivo, para fazer aquela ação, né? Aquela atividade ali no povo. Ao mesmo tempo, mesmo ético, mesmo escolhido por Hashem, ele sentiu realmente nojinho dos espelhos que as mulheres trouxeram para ajudar na construção do Mishkan. Mas e o que foi que Hashem disse? Não, Moshe. Esses são as doações, os presentes mais queridos para mim. Por quê? Porque os espelhos, agora vou contar aqui, não era para falar sobre isso, mas enfim, os espelhos eram aqueles que elas se arrumavam, que elas se olhavam, e ele dizia a respeito, ele remetia ao tempo de Mitzrayim, o tempo da escravidão no Egito, onde os homens chegavam cansados, podres, sem vitalidade e se sentindo pequenos, né? Se sentindo como eles eram escravos. E a sua mulher se arrumando no espelho, olhava para ela, mostrava para ele quanto ela era bonita, oferecia comida e bebida para o seu marido, então ele ficava à vontade, então ele começava a sentir aquelas coisas hormonais e de amor por ela, e eles ficavam juntos, e assim pôde-se continuar a ter o povo de Israel no futuro, não é? O povo hebreu. Então o povo aumentou porque procriaram porque se amaram, porque viram as coisas bonitas. Esta é a sedução da esposa com o marido unicamente. Esta é a sedução que não é Yetzer Hará. Então Hashem disse, não, Moshe, esses espelhos são maravilhosos,
Foi por conta da atitude das mulheres que o povo pôde prosperar, aumentar, se multiplicar. Então, Moshe mostrou aqui que sim, era um homem normal, mas com um relacionamento muito íntimo com Hashem, que nós temos que ter. Nós não temos que ter um Deus pessoal, porque o Deus pessoal não é judaico, o Deus pessoal é de outra religião, mas nós precisamos ter uma intimidade. O que nos diferencia de Deus no momento da intimidade é o nosso temor. O nosso maior respeito por Hashem, mas uma intimidade para sermos o que nós somos. Se ele tiver que advertir, ele vai, Moshe, não faça assim. Se ele tiver que dizer, ó, que bonito, Moshe, você agiu bem. As coisas vão ser exatamente assim, espontâneas e sinceras de Hashem. Então esse diz respeito a Mishnah, também é o nosso relacionamento com Hashem. Bom, congressistas e estadistas são somente mensageiros cujo poder e influência são, na verdade, bastante limitados. Hoje estão no poder e amanhã são esquecidos. Tem uns que são tão podres, fazem tanta coisa ruim que infelizmente não são esquecidos amanhã. Vamos precisar de milênios para esquecer alguns infames, né? Inseguros e temerosos de seu futuro, mostram-se amistosos quando lhes convém, mas não concedem ajuda ao próximo na hora da necessidade. Aqui ele estava falando de uma época que realmente eles poderiam ser inseguros e temerosos de seu futuro. Era tudo muito incerto, 1960 e poucos. Pensem, tá? Mas hoje em dia não são temerosos e nem inseguros quanto ao futuro. São prepotentes, egoístas, são dominados pelo Yetzer Hará, são pessoas desse timbre que nós estamos falando aqui. Sim, eu sei, não me repreendam, eu sei que existem as exceções, não podemos trabalhar com elas, porque quando nós votamos, os governantes que são eleitos, eles não olham para nós e dizem, nossa, mas há uma exceção, tem a Sharon que é uma exceção, ela está precisando, vamos ajudá-la, não. Eles olham para a gente como uma manada de boi, tudo igual, tudo da mesma linha, tudo Nelore, tudo, como é que é o nome das outras? Devon, tudo igual, tá? Sim, nós temos que tratá-los de uma maneira geral. Quão sabiamente diz o salmista, não deposites tua confiança em príncipes, no filho do homem, pois neles não encontrarás ajuda. É melhor rogar ao Todo-Poderoso e confiar no verdadeiro governante do mundo e no poder que está mais além de todos os poderes. E este é Hashem. Hashem. Então você ficou em dúvida, não sei quem é Deus. Toda vez que você tiver dúvida quem é, quem não é, não podemos concebê-lo, não podemos conhecê-lo, não podemos nada, né? Se for ler a literatura e seja judaica ou não, nós não podemos coisa nenhuma. Então vamos só entender assim, sim, todo poderoso, maior que nós, nos fez. Já fica grandão, né? Já entendemos. Bom, essa foi a Mishnah 3 e a mensagem aqui que eu deixo para vocês é que estão brigando em casa. Tem pessoas muito velhas na família? Você não conseguiu determinar que eles fossem menos enganados e ainda assim, por serem mais idosos, acharem que sabem mais do que você? E por conta disso estão sendo ludibriados ainda pela política, pelos estadistas, pelos governantes, pela mídia, principalmente pela mídia, você acha? Então simplesmente os ame. Você não tem mais o que fazer? Não tem como mudar algumas coisas? Ou pelo menos mostrar para eles que nós precisamos olhar os dois lados de uma moeda para saber se ela realmente é um real? Nós precisamos saber se ela é falsa olhando para o outro lado, né? Cara e coroa. Não briguem, tentem não brigar. Se conseguirem, façam como é uma mitzvah da Torá. Mesmo que o seu pai jogue sua carteira no rio, nada diga. Aguente firme, ele é o seu pai. Quando ele chegar no lugar, mesmo que ele não mereça, levante-se. Levante-se. Então, hoje, não sei se vocês sabem, hoje é dia 1 de Adar 2. Sim. Por quê?
Já tínhamos falado aqui no vídeo que Adar é o mês mais alegre do calendário judaico, mas acontece que quem conhece aí o calendário judaico e acompanha no Rabad, que é maravilhoso para acompanhar isso, que nós tivemos hoje, esse ano, quero dizer, 2 meses de Adar, significa que nós somos obrigados a sermos alegres 2 meses seguidos, mais alegres que nos outros, porque nós estamos entrando em Adar 2, e é em Adar 2 que nós vamos comemorar Purim. Quando tem 2, é no 2. Não sei se você sabia. Se vocês não sabiam, agora vocês estão sabendo. Então nós vamos ler o Salmo 1. Se vocês gostaram, curtam, comentem, compartilhem com as pessoas que vocês gostariam que também soubessem sobre isso. E muito carinho com os familiares e muito carinho com aquelas pessoas. Até porque você e eu não temos certeza se o certo não são eles. Nós não sabemos quem foi mais ludibriado durante todos esses milênios, durante todos esses séculos, durante todos esses últimos anos, pelos governantes paz e amor, pelos governantes de auréola na cabeça. Nenhum tem. Nenhum, gente. Vamos lá então, Salmo 1, para nós começarmos maravilhosamente bem e tenha um dia maravilhoso, Shavuot, uma semana maravilhosa e eu espero ainda no final de semana que vem, de repente, antes de Purim, né, fazer um vídeo sobre Purim, porque eu quero fazer os Nehamã. Então podem me cobrar nos comentários. Você disse que ia fazer, fez o vídeo de Purim, mas não trouxe. Eu quero fazer os Nehamã e acertar este ano, né? Porque alguns ficaram muito horrorosos. E trazer para vocês verem. Vocês vão ter muita vontade de comer, mas é virtual, não posso dar. Mas tem a playlist da Merav Dayam, que eu vou usar a receita dela aqui no canal, tá? Melhor. Não tem? Ninguém bate Merav Dayam. Ninguém bate os doces, principalmente, que ela faz. É só ir lá conferir que vocês vão ver. Vou deixar aqui não sei se consigo, mas vou deixar aqui a playlist da Merav. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não segue os conselhos dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores e nem participa da reunião dos insolentes, mas, ao contrário, se volta para a Torá do Eterno e dia e noite a estuda. Ele será como a árvore plantada junto ao ribeiro que produz seu fruto na estação apropriada e cujas folhagens nunca secam. Sim, também florescerá tudo o que fizer. Quanto aos ímpios, são como o feno que o vento espalha. Nem eles prevalecerão em julgamentos, nem os pecadores na assembleia dos justos, pois o Eterno favorece o caminho dos justos, enquanto o dos ímpios os conduz à sua ruína. Shalom a todos. Vou ligar mais um pouquinho. Joshua Aron e Yair Levi. E também vou aproveitar para dizer para vocês que até mesmo esta separação do judaísmo com o judaísmo, este dito messiânico que, no meu entender, e dos judeus e dos Benenor não existe, isto também foi um golpe político. Então, realmente coube muito bem essa Mishnah, esta música para os dias de hoje, para o nosso objetivo simples aqui do canal. Foi político, de poder. Roma, igreja e essas coisas que fizeram com que duas pessoas tão iguais, da mesma terra, do mesmo tudo, tivessem vertentes tão diferentes no que diz respeito a um pequenino detalhe. E este pequenino detalhe da personagem foi um golpe político da história. E nós estamos com este golpe político da história há mais de 2020 e poucos anos, com a maioria do mundo acreditando nisso. Entenderam o subliminar? Imagina agora com mídia. Eles nem precisaram de mídia. Não tinha celular na época. Nem precisaram.
bom? Nem precisaram de mídia, gente. Devagarzinho, devagarzinho, eles foram criando todo um. Mas eles não se separaram, eles são unidos, eles são amigos. Shalom a todos. Você pode desligar aí, dar um tchau para Shalom, mas pode continuar escutando também. Vou ficar por aqui mais um pouquinho. Quando a gente fala que Hashem é errado, não pode ser da boca para fora. Se é um, é um. Se ele é o rei, é ele que é o rei. Não conheço Israel. Eu não conheço Jerusalém. Mas eu acho que se me largarem lá no meio, eu não me perco. Tchau, gente. Tudo de bom para vocês. Tudo de bom.